Boa tarde, pessoal. Nós vamos começar mais uma discussão do nosso projeto de extensão, projeto que tem o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos Empresários, aos empreendedores. E hoje a gente vai dar continuidade no nosso módulo de custos, finanças. Nós vamos falar sobre a margem de contribuição. O que é margem de contribuição, para que ela serve, né? A gente vai demonstrar alguns exemplos numéricos, como que a gente vai fazer, como que podemos fazer a margem de contribuição na pequena empresa, para o pequeno empreendimento. Então, a gente tem hoje uma discussão bastante importante, tendo em vista que a margem de contribuição ela é uma ferramenta de gestão. Para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário, é imprescindível, porque você visualiza qual é a margem que está contribuindo para pagamento dos custos fixos. Então, isso tem uma importância muito relevante dentro da gestão da pequena empresa, dentro da gestão do empreendimento, do empreendedor. Então, isso vale a pena a gente assistir, vale a pena a gente assistir até o final a nossa discussão de hoje. Então, aí a gente começa, né, o conceito que a margem de contribuição, ela indica para o empresário quanto sobra das vendas, do faturamento, para que a empresa possa pagar as suas despesas fixas e seus custos fixos e, consequentemente, gerar o seu lucro. Então, a gente tem essa missão hoje, né, de deixar bem claro como que a gente pode fazer esse cálculo, né, em cima da margem de contribuição. Nós vamos demonstrar isso para vocês, que a margem de contribuição é uma variável que ela está intrínseca lá nas variáveis de custos, porque ela vem a partir do desmembramento do custo fixo e o custo variável sobre a frente ao preço de venda, a venda dos produtos. Se eu quero saber uma margem de contribuição total, e eu preciso do faturamento total da empresa. Se eu quero saber uma margem de contribuição unitária, eu preciso do preço de venda unitário, consequentemente, do custo variável unitário. Então, é isso que a gente vai ver hoje, né? Eu vou passar para vocês hoje. E dando continuidade daquilo que a gente vem falando, né? Nós podemos demonstrar ainda mais que a margem de contribuição, ela estabelece uma variável da seguinte maneira. Então, a gente tem um preço de venda menos o custo variável, né? Aqui está o preço de venda menos o custo variável, e aí a gente coloca menos as despesas variáveis, se houver, né? Então, a gente desenvolve uma equaçãozinha, né? Onde a gente tem a questão do custo variável, menos as despesas variáveis, se tiver, né? E aí a gente coloca aí com relação ao preço de venda, frente ao preço de venda. Então, a equação ela é efetuada da seguinte maneira. Então, a gente tem uma variável PV, que é preço de venda, um custo variável CV, né, que é o custo variável do produto, a DV, que é a despesa variável, e aí é o MC, que é a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição, para que ela serve? Por que essa variável é tão importante para o pequeno empreendedor? Ela contribui para o pagamento do custo fixo da empresa. Então, assim, cada produto é como se a gente vendesse, fizesse uma venda, e parte por exemplo, se a gente coloca lá o preço de venda de um produto R$ 100, e aí a gente chega à margem de contribuição de R$ 10, então, cada produto que a gente vende R$ 100 é como se a gente fizesse uma caixinha, que a gente pegasse, daqueles R$ 100, pegasse 10 e colocasse lá numa caixinha separada. Então, isso vai acontecer durante todo o mês, todo o faturamento da empresa. Lá no final do mês, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aquela caixinha
né? Fazer o somatório. E aí, totalizando aqueles valores, a gente vai pagar os custos fixos. Porque os custos fixos, eles independem da quantidade produzida ou vendida. Os custos fixos, eles ocorrem de maneira certa, como, por exemplo, o pagamento do aluguel do prédio. Então, se eu tenho um prédio da minha pequena empresa, onde eu estou produzindo aqueles produtos A, B ou C, então, independente se eu produzir 100 unidades, se a produção for 1.000 unidades, 10.000, 20.000 unidades, o pagamento do aluguel é o mesmo, porque geralmente o aluguel é fixado por meio de um contrato, né? Tem um valor fixo mensal, independente da quantidade produzida. Então, todos esses custos que levam a esse conceito, que tem essa compreensão, a gente chama de custo fixo. Então, ele acontece independente da produção ou da venda. Então, ele está já definido que todo mês você tem que pagar X de custo fixo. O próprio nome já está dizendo, né? Ele é fixo. Ele não está relacionado com a quantidade produzida ou vendida. Esse custo ele tem por finalidade calcular se o preço de venda ele é suficiente, né, para pagar o custo variável. Então, assim, e o custo fixo, ele acontece de maneira inesperada. Então, todo mês ele vem, né, ele estaria sendo tramitado ali dentro do cálculo, e de maneira, observando as consequências daquela empresa, as variáveis, observando o que a empresa poderia ter de concreto, né, dentro desse patamar de fixo, né? Então, a gente tem uma relação muito forte com relação a essa variável. Então, é preciso comprar e produzir o que é vendido e ainda pagar algumas despesas. Então, a gente tem, dentro desse contexto todo, então, a gente tem todo um contexto, né, para ser discutido. Tá, um minutinho que eu vou ter que ter a tomada aqui, só um minutinho. Voltei. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter aí a percepção, né, dessas variáveis e gerando essa margem de contribuição. Então, só ocorre quando se vende. Então, assim, quando a gente tem essa percepção, que o custo variável, ele aparece, ele é percebido no momento da produção ou da venda, então você vai tendo essas informações, né, por exemplo, comissão de vendedores, é só ganho quando vende, né, matéria-prima só é consumida na hora que se produz. Então, assim, se considera isso como algo importante, essas variáveis como algo importante dentro da gestão. O conceito de margem de contribuição, ele vai um pouco mais além, né? Então, quando o valor da margem de contribuição for no sentido de total, da sua totalidade do período, for superior aos custos fixos, a empresa gera algo negativo, né? O resultado ele fica sendo prejuízo. Então, a margem de contribuição, ela nunca poderia ser superior ao total, quer dizer, o total da margem de contribuição não pode ser superior ao total dos custos fixos, dos gastos fixos. Então, a margem de contribuição total da empresa, ela representa algo a ser compreendido, a ser administrado, e ela não pode ser superior aos custos fixos da empresa. Porque se for superior, consequentemente, lá no final do mês, eu já está definido para mim o prejuízo. Então, a margem de contribuição, ela vem da equação valor de vendas menos os gastos variáveis. Quando eu digo gastos variáveis, eu estou me referindo aos custos variáveis e às despesas variáveis, se houver. Os custos variáveis são aqueles que estão relacionados
com o número produzido. Despesa variável são aquelas relacionadas com o número vendido. Tá? Então, se a gente tem o valor total das vendas, né? Menos as despesas variáveis, menos os custos variáveis, e eu vou ter uma margem de contribuição. Isso pode ser de maneira unitária, né? Ou total. Então, preço de venda unitária ou total do faturamento. As despesas variáveis totais ou as despesas variáveis unitárias. Os custos variáveis total ou os custos variáveis unitários. Então, eu posso fazer a margem de contribuição tanto total como unitário. Aí a gente tem aí o conceito da margem de contribuição ainda, né? Aqui a gente tem alguns exemplos numéricos. Aí eu tenho um preço de venda de R$ 22,50. Aí eu tenho uma despesa de 2,36, eu tenho um custo variável de 15, e aí eu vou ter gera-se uma margem de contribuição de 5,14. Como que eu chego no 5,14? Eu vou subtraindo, né? Eu tenho o preço de venda, que é um valor positivo, eu vou subtraindo de 2,36, vou subtraindo de menos de 15, então é igual a margem de contribuição de 5,14. Lembra que eu falei do exemplo da caixinha? Então, aqui a gente coloca assim, ó, a cada produto que eu estou vendendo por R$ 22,50, eu vou colocar 5,14 lá na caixinha. E lá no final do mês, eu vou pegar esse recipiente, é onde eu estou chamando isso de margem de contribuição, eu vou somar quanto que eu consegui guardar nessa caixinha, por meio das vendas, eu vou colocando lá 5,14 cada venda, cada produto, né? E aí eu somo isso, e o somatório eu vou pagar os custos, os gastos fixos. Então, veja que a margem de contribuição, isto é, a contribuição desse preço de venda para pagar as despesas, os gastos fixos e gerar o lucro, é de 5,14 por unidade, ou 22,8 sobre o preço de venda. Então, a partir do momento que a gente começa a gerar essas variáveis, esses percentuais, nós vamos começar a visualizar aquilo que está acontecendo dentro da nossa empresa. Então, assim, chega lá no final do mês, não vai haver uma surpresa se tiver prejuízo, porque nós já estamos trabalhando dentro desse contexto, né? Nós estamos trabalhando dentro dessa possibilidade. E aqui a gente tem um outro exemplo, olha, que a gente tem um gasto variável de 780, né? E aqui eu tenho um preço de venda de 1.550. Então, se eu coloco lá 1.550, positivo, menos 780, eu vou ter uma margem de contribuição de 770. Se eu tenho os gastos variáveis de 1.100, né, e o preço de venda de 2.000, então 2.000 menos 1.100, eu vou ficar com 900 de margem de contribuição. Preço de venda de 1.700, menos os gastos variáveis de 840, eu vou ter uma margem de contribuição de 860. Então, cada unidade de L, né, que é o produto L, ó, cada unidade de L, ela contribui com 770, né, para gerar, colocar lá na caixinha, né, e gerar um somatório que seja suficiente para a gente pagar os gastos fixos. Então, isso trata de margem de contribuição, né? Então, vai se gerando algo para pagar os custos fixos, porque eles são fixos, eles são certos, né? Eles acontecem de maneira 100% certos, né? Não há possibilidade deles não acontecer. Os fixos são os custos já contratados. E aí a gente tem a margem de contribuição. Então, dentro desse contexto, a gente coloca aí, né, no somatório, na margem de contribuição, a gente deduz dos custos fixos, chegando ao resultado que pode ser chamado do lucro da empresa. Então, a gente vai se colocando já as variáveis na sequência, de tal maneira para que a gente chegue lá no resultado, ou sendo lucro ou sendo prejuízo. Para verificar o quadro acima, nós notamos que o produto que mais contribui na margem de contribuição, né, é
o produto M, que ele teve uma margem de contribuição de 900. Então, esse produto, ele é mais rentável, né? Ele vai somar um valor maior para ajudar a pagar os custos fixos. Né? Só existe um produto que deva ter a sua venda incentivada, o M, né? Que tem maior margem de contribuição. Então, na hora da gente fazer, por exemplo, se há uma decisão, eu estou produzindo 3 produtos, mas há uma possibilidade de eu produzir só 2 produtos, então aí eu já tomo uma decisão um pouco mais alicerçada pelas informações gerenciais, né? Já me dá a informação que o produto M ele é mais rentável. Então, a margem de contribuição serve também para eu identificar qual é o produto mais rentável dentro do meu processo produtivo e, consequentemente, das minhas vendas. Então, e aí a gente tem a margem de contribuição total, né, no produto L. Aqui a gente tem 770, a margem de contribuição total do produto M e a margem de contribuição total do produto N. E aí a gente tem uma quantidade vendida, né? E a margem de contribuição de cada produto, a gente vai fazendo vezes ele, então a gente vai tendo aqui um valor. Quer dizer, se eu somei a caixinha, deu 6 milhões 030 mil. Então, esse somatório aqui, ele serve, né, que é o somatório de todas dessas 3 variáveis, né? 1.540, 1.540.000, 2.340.000, 2.150.000, somando dá 6.030.000. Esses 6.030.000 é o somatório da caixinha que eu vou pagar os custos fixos. Né? Então, isso nos dá essa percepção. Então, aqui a gente coloca as vendas, né? Aqui os 6.030.000 estão aqui, da margem de contribuição. Então, eles vão subtrair dos custos fixos, ó, 2.455.000, que é de custo fixo. Aí eu fico com um resultado positivo de 3.575.000. Então, dessa forma, não existe ainda lucro, mas, assim, uma margem de contribuição, que, de fato, não percebem este ou aquele produto, mas, assim, me dá um sinal do produto mais rentável, né? Essa é a intenção. Então, a margem de contribuição, ela serve para sinalizar qual produto é mais rentável. Então, hoje, a gente tratou uma variável muito importante lá no contexto de gestão de custos, onde vai me traçando um cenário gerencial mais detalhado, é uma ferramenta extremamente gerencial para tomar as decisões. Isso vale a pena o pequeno empreendedor ficar atento a essas informações. Pessoal, um grande abraço, né? Fiquem com Deus, até a próxima.